Bom, sou o aluno Matheus Vieira Rezende, do terceiro B, e vou gravar o vídeo de recuperação da matéria de História. Começar falando do nazismo. O nazismo foi um movimento político e social que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nos quadros políticos desse país. Assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Foi classificado pelos historiadores como um movimento da extrema-direita. A ideologia nazista foi a grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. Durante o Holocausto, além dos judeus, outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros, foram perseguidas e aprisionadas em campos de concentração. A suástica se tornou o grande símbolo do nazismo. A Alemanha caminhou para o seu fortalecimento militar e para o expansionismo territorial, e o resultado direto disso foi a guerra iniciada em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram a Polônia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída e o mundo chocado com o horror do Holocausto, genocídio responsável pela morte de 6 milhões de judeus. As origens do nazismo estão primeiramente relacionadas com ideais extremistas, que eram difundidos na sociedade alemã na virada do século XIX para o século XX, como o nacionalismo extremado, exaltação da guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento da nação e etc. Bom, agora eu vou falar do fascismo. O fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália e assumiu o poder desse país em 1922. O fortalecimento do fascismo italiano, conhecido como fascismo clássico, ocorreu em um cenário de crise econômica, desalento com os resultados da Primeira Guerra Mundial e medo de crescimento do socialismo na Itália. Definir o fascismo não é uma tarefa fácil, porque é um sistema político que varia profundamente de um país para outro. A respeito dos holocaustos de se conceituar o fascismo, George, um grande influenciador da época, afirma que mesmo que os grandes estados fascistas diferem em boa medida um do outro em estrutura e em ideologia, o consenso acadêmico entre historiadores e cientistas políticos afirma que o fascismo é uma ideologia política radical do espectro político da direita conservadora. Isso não significa falar que toda prática da direita conservadora é radicalizada e, portanto, fascista. O mesmo vale para a esquerda, uma vez que nem toda política desse espectro político é radicalizada. O fascismo clássico, isto é, o movimento fascista, surgido na Itália e liderado por Mussolini. Salazarismo. O salazarismo foi um regime ditatorial que existiu em Portugal entre 1933 e 1974 e ficou bastante conhecido como Estado Novo. O termo salazarismo faz menção a Antônio de Oliveira Salazar, chefe de governo de Portugal entre 1933 e 1968. Esse período ditatorial em Portugal somente se encerrou quando a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura e se deu início à reconstrução da democracia portuguesa. Em 1910, uma revolta derrubou a monarquia constitucional portuguesa e implantou a república no país. Com isso foi iniciada a Primeira República Portuguesa, um período marcado por muitos problemas econômicos e por enorme instabilidade política. Os problemas internos de Portugal foram agravados pelo envolvimento do país na Primeira Guerra Mundial na década de 1920. O discurso conservador e autoritário começou a ganhar força como a saída para os problemas portugueses. Em 1933, Salazar foi indicado para assumir o cargo de presidente do Conselho dos Ministros. Essa função correspondia na realidade à posição de chefe de Estado, e com isso iniciou-se a longa ditadura salazarista que se recebeu o nome de Estado Novo. O varguismo. Não era incomum na época em que Vargas governava o culto à personalidade do político, sobretudo de lideranças autoritárias, como foi o seu caso principalmente no período do chamado Estado Novo, que vigorou de 1937 a 1945, que se inspirou em personagens históricos como o fascista Benito Mussolini e o fundador do nazismo, Adolf Hitler. O varguismo busca a consciência das massas por meio de propaganda ostensiva e figura de seus líderes, que se formaram em seus governos. Por último, eu vou falar da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento da história, de 1939 a 1945. Milhões de pessoas perderam suas vidas nos campos de batalhas. A política expansionista e militarismo excessivo, o nazifascismo, provocou um novo conflito mundial.
Aliados e eixo disputaram durante 6 anos a vitória na guerra. O Brasil também participou de forma efetiva com as tropas aliadas. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe grandes consequências para o mundo. Para compreender-se as causas da Segunda Guerra Mundial, é preciso lembrar como a Primeira Guerra terminou em 1918. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs severas sanções à Alemanha, que foi considerada a culpada pela guerra. Os alemães saíram derrotados e humilhados no conflito. Além disso, a crise econômica de 1929, originada nos Estados Unidos, rapidamente se espalhou pelo mundo, aprofundando ainda mais os países europeus, que a muito custo tentavam reerguer-se dos escombros da guerra. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, deixando como saldo duas superpotências, os Estados Unidos, que é capitalista, e a União Soviética, comunista, além de milhares de mortos.